nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livre do mal, porque teu é o reino, o poder, para sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado. Boa noite. Podem sentar. Vamos para a nossa 16ª ministração na Epístola de Romanos. Vamos tratar, o título da mensagem de hoje é Sob o Poder do Pecado. O pecado que nos escraviza, o pecado que nos aprisiona, o pecado que, se pudesse fazer alguma analogia para que vocês compreendessem do que se tratava, imagine um grande navio onde ele possui diversos setores. Pensa num cruzeiro. Você tem as cabines mais altas, que normalmente tem aquelas sacadinhas ali, os bacanas ficam ali. Daí você vê um pouquinho mais baixo, vai baixando a classe. Você vai indo, vai baixando, tem os lugares bem lá embaixo. Quem já viajou navio sabe que depois vai baixando, vai entrando em diversos lugares, até que chegue no final, também onde colocam bagagens, onde também colocam alguns tripulantes, inclusive eles ficam mais abaixo. Mas imagine isso daí como se fosse simplesmente um lugar onde todos nós estamos. Ali tem as mais variadas classes, contudo, todos nós estamos navegando pelo mar do pecado. Estamos ali seguros por essa embarcação que simboliza justamente o Espírito Santo guardando todo o povo, de maneira que essas águas são o que nos aprisionam. Nós estamos navegando sempre nessas águas do pecado. Então nós estamos naturalmente caminhando ainda com esse volante como se fosse viciado. Sabe aqueles carros que possuem desbalanceados, que sempre você tem que ficar mantendo para o lado? Esses somos nós. O tempo inteiro teremos que viver dessa forma, nos depararmos com essa realidade. Ainda que você tenha um carro novinho, você vai ver, você começou a andar um pouquinho com ele, dependendo da estrada que você anda, o pneu já começa a ficar gasto. E todos nós já somos carros velhos. Nascemos completamente inclinados a este pecado, desde o início. Entender essa natureza pecaminosa é primordial para entender o Evangelho. Em Romanos ele começa justamente retratando isso, para que você consiga entender a profundidade que ele mergulhará ao longo dessa carta. Lembra-se que essas cartas não eram separadas em capítulos. Você ia lendo, ele estava seguindo uma linha lógica ali. Só que daí, quando você chega no final da carta, você já não consegue lembrar do começo. Nós estamos em qual capítulo? 3. Você lembra do primeiro? Naturalmente não. O que eram feitas essas cartas? Essas cartas, quando eram compartilhadas, elas eram lidas de maneira integral. Hoje nós pegamos e estudamos essas cartas. Isso daí, esses estudos, todos esses estudos que nós fazemos é decorrente justamente do que era feito antes nas sinagogas. Lembra-se que chegou, eles pegavam nas sinagogas, eles abriam as Sagradas Escrituras e liam. Antes eles tinham esses momentos de oração, eles se reuniam, ali era todo esse ritual e nós seguimos fazendo da mesma forma, instruindo as pessoas na palavra, para que pudéssemos cada vez mais viver de maneira que o nome do Senhor seja glorificado. E a melhor forma de glorificar o nome do Senhor é conhecendo a sua palavra. Porque se eu não conheço a palavra, naturalmente eu não me comportarei de acordo com a sua palavra. Como eu disse, nós somos aqueles navegando pelo pecado. Todos nós estamos navegando por um mar onde ele é completamente tentador. Mas lembra-se, o barco na água não tem problema, o problema é a água no barco. São duas coisas completamente diferentes. Só que essa água já está no barco. A gente não nota, mas nós temos milhares de furinhos que vão em infiltrações. Quando nós vamos ver, nós vamos afundando cada vez mais. E o que faz com que a gente não se afunde neste pecado? Fazendo este exame de consciência, meditando nas Sagradas Escrituras,
clamando ao Espírito Santo para que Ele abra nossos olhos. Nós temos que ser cada vez mais diligentes quanto a isso. Não é porque nós estamos frequentando uma igreja, porque eu sou membro da igreja, porque eu nasci numa família crente, porque eu estou na 10ª geração de cristão. Você não está livre disso. O pecado aprisionou todos. Todos estão debaixo deste pecado. Ou nós vamos estar debaixo do pecado ou debaixo da graça. Mas ainda com essa graça, nós não estamos livres de cometermos pecados. Lembre-se que eu gosto sempre de retratar para vocês estes tempos. Quando o homem cai, Adão poderia não pecar? Adão poderia não pecar? Ele poderia ter resistido e não pecado quando ele estava no jardim do Éden? Quem acha que sim? Quem acha que não? Olha que interessante. Adão, ele estava ali, ele era um homem do qual ele não tinha nada que o inclinasse. Ele estava sob a obediência de Deus, ele deveria simplesmente obedecer a Deus, mas a sua natureza foi criada de que forma? Quando Deus termina a sua criação, ele fala que tudo que ele havia feito era bom. Então, Adão era bom. Ele tinha alguma inclinação? Não. Ocorre que, quando ele erra por conta da sua liberdade. Ele era um ser considerado livre. Isso é importante vocês entenderem, porque hoje muito se fala sobre essa liberdade, do que se trata esse pecado, e vendo a cara de vocês é importante eu trazer e mudar até mesmo algumas questões para que vocês consigam criar uma base do qual vocês vão conseguir entender o restante das ministrações. Por quê? Observe que nós imaginamos que Adão não poderia não pecar, mas Adão, ele não estava ali sob a influência do pecado. Então, nós olhamos Adão como o único ser livre. O livre nesse sentido não era que ele poderia fazer o que ele quisesse, porque ele não poderia fazer o que ele quisesse, porque ele já estava preso a uma palavra, mas estava falando acerca do seu interior, ele não estava corrompido. A morte não havia habitado ainda. A morte não havia habitado nele. A natureza era a criação perfeita de Deus, tá? Não, nada ocorria fora do controle. Ele não ficava doente, ele não engordava, ele comia o suficiente, ele não comia mais do que precisava. Você vai ver que tudo o que acontecia ali era perfeito. Os animais estavam ali e nada acontecia fora disso. Ali existia um ser pleno com a sua livre vontade. Ocorre que, quando ele escolhe desobedecer a Deus, e ele come do fruto, o que acontece? A natureza humana cai. O ser humano se torna completamente corrompido. A grande dificuldade, creio, para a maioria é compreender que todos nós somos descendentes de Adão. Nós não conseguimos enxergar que nós somos herança adâmica, que toda a humanidade já estava em Adão. Todos nós somos descendentes dessa raiz. Se for buscar uma árvore genealógica, acaba ali, que é o início de tudo. Então, aquele Adão, quando se torna um homem pecador, ele faz com que todos também estejam debaixo do pecado. Ou seja, aquilo que aconteceu com ele, dele pecar, agora se torna algo que é inevitável para nós. Adão poderia não pecar, contudo, o homem não pode não pecar. Talvez vocês se confundam olhando para Adão, porque vocês imaginam que Deus não sabia do pecado de Adão, imaginando uma mera possibilidade, daí talvez gere engano na nossa mente. Adão não sabia quais eram os planos de Deus. Nós não podemos olhar agora sob a ótica de Deus, porque tudo que acontece está debaixo da vontade dele. Nada acontece fora da sua vontade. Mas, no entanto, nós temos que olhar agora de uma maneira focada em Adão, tá? Ele poderia não pecar, porque ele não tinha essa inclinação. Agora, depois, o restante, nós não podemos não pecar. Então, nós estamos debaixo desse tempo, que nós não podemos não pecar. Nós pecamos de quais formas?
Não é para falar os pecados, é só as formas do qual nós fazemos. Nós pecamos por intermédio das nossas ações, das nossas omissões. O que é uma omissão? Não fazer aquilo que precisa ser feito. E também por intermédio dos nossos pensamentos. Ou seja, tudo que nós fazemos, de certa forma, pode refletir um pecado. Até mesmo os atos bons pode estar maquiando profundos pecados. Quantas vezes nós somos generosos querendo algo em troca? Quantas vezes nós fazemos coisas com segundo interesses? Ou seja, nós não conseguimos sondar a maldade que está no nosso coração. Então, decorrente disso é que nós somos agora escravos do pecado. E o tempo na eternidade onde o homem não poderá pecar, porque aí ele estará em glória. Então, será restaurado aquilo que foi perdido. Entender este processo se torna completamente diferente para compreender as Escrituras. Entender o que é estar sob o poder do pecado. Cada dia que passa você fica mais jovem ou mais velho? Você vive mais ou morre mais? Você está mais perto da vida ou mais perto da morte? Quando comemoramos um ano a mais, no final nós estamos vendo que é um ano a menos. Por quê? A morte adentrou e agora todos nós estamos debaixo disso. E quando falamos dessas questões, retrata justamente essa natureza humana que agora se tornou corrompida. Toda a natureza que era perfeita está se corrompendo. O mundo está se desfazendo. O ser humano está se desfazendo. Nós não caminhamos por um processo evolutivo de melhora de toda a criatura. Não, nós caminhamos para a destruição de todas as criaturas. Antes tinham mais animais, agora tem um monte de animais que já estão extintos. Observe então que o mundo era perfeito e ele vai se destruindo. Tá? Isso daí é o processo de degradação, o ser perfeito e todo destruído. Não tinha um monte de doença, era completamente sóbrio, daí vai um monte de doenças. O pecado fez o quê? A pessoa comia, não acontecia nada, Adão. Daí você come, seu alimento traz a sua doença, aquilo que alimenta você também te traz doença. A morte emana de dentro de nós, a morte não está fora. A morte já está no nosso próprio corpo. Estamos então vivendo esse processo de morte. E entender isso se faz necessário para entender o que era esse dito livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio, quando nós entramos nessas condições, Adão e Eva, eles ali poderiam obedecer a Deus, eles tinham o poder de obedecer a Deus. Eles poderiam não obedecer a Deus, eles poderiam tomar uma decisão. Hoje, por mais que a gente queira, a gente não consegue obedecer a Deus. Você consegue controlar a sua mente, as suas faculdades mentais? Não. Você consegue ir até Deus sozinho? Não. Então aí que está a questão do livre-arbítrio. Por quê? Nós adotamos essa palavra hoje como algo comum. Não, eu tomo minhas decisões, eu que tive liberdade para estar aqui, de certa forma sim. Mas quando nós falamos acerca de livre-arbítrio, nós estamos direcionando de um homem ir até Deus. Você não consegue ir até Deus, ser obediente completamente a Deus. Então, por quê? Você já nasceu completamente morto, seus delitos e pecados. Se for perguntar se os homens podem fazer escolhas, ninguém vai falar que o homem não faz escolhas. Isso daí tem algumas terminologias que são teológicas, que daí eles vão modificar. Eu acho que se torna às vezes um desfavor, porque cria mais confusão ainda. Por quê? Você tem liberdade? Tem, mas sua liberdade é escrava. Escrava do quê? Do pecado. Você é livre para fazer o quê? O que sua natureza faz. Lembra do carro? O carro é livre para ir para o lado dele. Ele está viciado já ali. Aquele mar que você está no barco ali, qualquer coisinha você já tem pecado entrando. Então, o pecado faz parte da nossa vida. Então, naturalmente, nós não conseguiríamos ir até Deus. Entender por que nós teríamos que ir até Deus. O homem, quando morre, em Adão, o que acontece? Já vem a promessa. Qual que era a promessa? Que ele haveria de enviar aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Então, ali já tem a promessa da redenção. Ali nós já temos
o quadro completo de tudo que retrata as Sagradas Escrituras. O homem perfeito, do qual peca e continua com o pecado agora tomando conta, até que Deus restaura tudo isso por intermédio da morte de Cristo, restabelecendo a ligação. E qual é essa ligação? O sangue de Cristo por intermédio do Espírito Santo agora penetrando em nós, que restabelece uma rota. Você consegue sozinho? Não, você depende de quem? Do Espírito Santo. Sob o poder do pecado, sob é abaixo, sobre é acima. Sob é quando está abaixo. Nós estamos debaixo deste pecado. Por isso que nós ficamos falando acerca de milhares de coisas, porque nós temos que vigiar. Nós temos que vigiar. Nós pecamos por pensamentos, ações ou omissões. Quem não pecou hoje? Ninguém. Nem as crianças levantaram a mão. Você não pecou? Você pensou alguma coisa que não deveria? Tem certeza? Você não fez algo que você deveria ter feito? Então pronto. Você vê que era tudo perfeito. Aí, ó. Já vai indo. E se for apontar os pecados dos outros, a gente vai ter um monte. Mas e os nossos? Então, mas daí, você vê... É muito bom criança, porque a criança, ela materializa aquilo que está dentro de nós, mas nós não conseguimos falar. Paulo está falando justamente sobre isso em Romanos. Ele fala assim, você está vendo aqueles gentios, aqueles que não conhecem a Deus? Eles são miseráveis, não são? Mas vocês acham que vocês são melhores que eles? Não, vocês não são melhores que eles, vocês são iguais. Ou melhor, vocês são piores, porque vocês sabem o que deve ser feito, mas não fazem. Vocês precisam que eu faça algo dentro de vocês, no caso Deus, tá? Para que vocês sejam transformados. Nós não somos transformados porque nós estamos aqui. Nós somos transformados porque Deus escolheu enviar o teu filho para morrer na cruz para nos transformar. A inclinação do nosso coração é restabelecida, não de maneira perfeita, porque nós estamos agora neste processo de regeneração. Ou melhor, de regeneração já ocorreu, agora é de santificação. Porque é mais fácil falar regeneração, porque vocês entendem melhor. Porque vocês entendem a regeneração pelo processo de, eu estou doente, daí aos poucos eu vou melhorando, eu estou me regenerando. Só que o processo regeneração, olhando do ponto de vista teológico, ele é utilizado quando o homem é regenerado em suas faculdades espirituais. Então Deus regenera o homem, daí ele, por intermédio da fé, que é o meio do qual ele se comunica conosco, é o fruto que Deus coloca dentro de nós, e agora nós conseguimos ter fé nele, e agora ele exerce esse processo de reconstrução, de parecermos cada dia mais com Cristo, o processo de limpeza. Você estava todo sujão, e aos poucos vai. Lembra que eu citei o exemplo da Nutella, do copo de Nutella, não sei se foi no sábado ou no domingo, é mais ou menos este processo, e Paulo vai explicando etapa por etapa disso. Só que se eu não conheço o que ele falou no começo, vai chegar em determinadas partes que eu vou travar. Por isso que eu sempre gosto de ressaltar, vocês devem ter constância na leitura da palavra, vocês devem ter constância em ter momento de comunhão, porque este é o meio do qual Deus derrama a sua graça sobre nós. Não que seja apenas esse, mas estes são os meios de graça. Quais são os meios de graça? Lembra? Oração, leitura da palavra, o que mais? Comunhão, reunião e os sacramentos. Essas são as formas espirituais que são ainda visíveis que nós nos reunimos. Nós cremos que nós estamos reunidos não em torno de uma apresentação, nós estamos reunidos em torno de Cristo, do qual, por intermédio do teu Santo Espírito, Ele aplica essa palavra ao nosso coração. Por quê? Nós somos dependentes dEle, nós não somos seres autônomos. Alguém é autônomo aqui? Por mais autônomo que você acha que você seja, por que você está respirando? Por que você ainda se move? Você vê, a pessoa está boa num dia, no outro dia já foi. Nós somos completamente escravos da nossa carne, escravos do pecado. Nós estamos com milhares de escravidões invisíveis. Nós estamos sob o poder da escravidão. Mas aquele que peca é escravo do pecado. Então nós, ao máximo, olhamos para a nossa vida para que não nos tornemos escravos. É a mesma coisa, por exemplo, você pega e você
come alguma coisa que é gostosa, você consegue comer um pouquinho só? Por quê? Porque é bom. Mas aquilo que é bom gera bem em você também? Gera algo bom em você? Naturalmente não, mas por que você não consegue? Porque suas faculdades já foram corrompidas, e somente daí mediante o fruto do Espírito, gerando o quê? Domínio próprio, para que você consiga controlar. Mas ele já gerou em você, agora você que tem que acessar, porque isso daí já é um fruto, você já é esse ser que tem domínio próprio, mas você simplesmente não está usufruindo disso, porque você ainda está na carne. E essa guerra sempre vai existir, carne e espírito. Sempre vai existir. Então, nós necessitamos agora mergulhar um pouco mais fundo, e eu vou tentar recapitular até o capítulo 3, porque hoje nós temos apenas um verso, que é o verso 9, que é um ponto de transição fundamental aqui. Então, como nós já estamos à 16ª ministração, eu creio que muitos não observaram tudo e também não foram depois ler ou ver o que se tratava, ou muitos sequer leram esses capítulos. Eu convido vocês a primeiro fazermos a leitura do texto, se colocarem em pé para que possamos fazer em unidade a leitura do texto que vai ser exposto hoje, e depois nós mergulharemos desde o primeiro verso, e vou tentar ser bem objetivo para que vocês consigam entender toda essa linha de raciocínio. Romanos capítulo 3, verso 9. A palavra do Senhor diz: pois bem, devemos concluir que nós, judeus, somos melhores que os outros? Não, de maneira nenhuma, pois já mostramos que todos judeus ou gentios estão sob o poder do pecado. Até aqui. Senhor, nós estamos sob o poder do pecado, Pai. Mas o pecado não é mais nosso Senhor, porque Tu nos compraste por um alto preço. Nós somos regenerados pelo agir do Teu Santo Espírito. E nós pedimos, Pai, que o Senhor corrija nossos passos, que o Senhor mude as nossas mentalidades e que, acima de tudo, ilumine o nosso entendimento, para que Sua palavra reluza nos lugares que ainda estão mergulhados em trevas. Ainda que tenhamos, Pai, professado uma fé, ainda que tenhamos diariamente lido a Sua palavra, Pai, nós não confiamos nas nossas obras, nós não confiamos nas nossas forças, nós dependemos do Teu Santo Espírito e pedimos para que, por intermédio da Tua palavra, Tu marque os nossos corações e as nossas mentes, para que essa palavra seja o lugar do qual nós possamos caminhar de maneira segura. Faça conforme está escrito na Sua palavra, conforme o Senhor nos deixasse. Lâmpada para os nossos pés é a Sua palavra. Assim o Senhor disse, e assim nós confiamos. Por isso, Senhor, continue a nos iluminar, pois dependemos de Ti. Eu oro para que a Sua palavra penetre os nossos corações e nos mantenha firmes em Ti. É assim que eu oro em nome de Teu Filho amado, Cristo Jesus. Todos nós dissemos amém. Amém. Podem sentar. Vamos, de uma maneira breve, ler este verso 9 novamente. Pois bem, devemos concluir que nós judeus somos melhores que os outros? Era uma pergunta que Paulo estava fazendo. Não, de maneira nenhuma, pois já mostramos que todos os judeus e gentios estão sob o poder do pecado. Aqui eu poderia me ater a explicar todo este processo, mas nada tão belo quanto enxergarmos o que Paulo está falando, para penetrarmos justamente naquilo que ele estava vivendo e trazendo para nós. Observe que tudo que eu vou ler, você deve primeiro se colocar na condição daquele que fala. Você consegue fazer isso naturalmente? Naturalmente você vê alguma coisa escrita, você tenta olhar sob a ótica daquela pessoa que escreveu? Vocês fazem isso? Quer que eu prove para vocês que não? Mensagem do WhatsApp. Depende do seu estado de espírito. Você leu alguma coisa, bom dia. Se não colocou um pontinho final, ou colocou uma exclamação, ou colocou uma interrogação, você fala, está de mau humor. Você nem sabe como a pessoa está, mas você julga segundo o seu próprio
ser. Naturalmente nós somos assim. Alguma pessoa fala alguma coisa, se a pessoa falou alguma coisa de maneira rápida e você esperava que ela falasse de maneira um pouco mais lenta. Nós somos esses seres que fazemos leituras das outras pessoas sob a nossa perspectiva. Este é o ser humano, inevitável não olharmos para os outros segundo a nossa própria perspectiva. Nós os julgamos bons porque nós estamos aqui. Naturalmente a gente vai se sentir bom em alguma forma. A gente vai ver o irmãozinho, um amigo que estava ali agora, sei lá, vendo um jogo de futebol, ou que ficou lá na casa dele porque está frio, porque ia estar trânsito. Daí você fala, tá vendo, sou melhor que ele, eu vim, tá vendo, Senhor? Você acha, tem que me abençoar um pouquinho mais. Naturalmente a gente pensa isso, porque nós crescemos nessa cultura de mérito. O Evangelho nos humilha, porque ele fala que nós não temos méritos algum nessa salvação. Muito pelo contrário, nós necessitaríamos ou deveríamos ser condenados, e se fôssemos todos condenados, se todos nós morrêssemos agora e fôssemos habitar no inferno, Deus ainda estaria manifestando a sua justiça e nada disso afetaria a sua soberania, porque Ele escolhe salvar quem Ele quer. Por que Ele escolhe salvar? Aí só perguntando para Ele, porque Ele não viu nada de bom em nós que pudesse atraí-lo a simples fato de sermos o lugar onde Ele derrama o seu amor. E Paulo vai retratar isso de maneira muito bela, colocando todo mundo no mesmo pé de igualdade. Você não tem diferença para o cara que está ali dentro do presídio, para o cara que acabou de roubar, que acabou de matar, a mulher que acabou de adulterar, para a mulher que está em prostituição, o homem que está em prostituição, para a pessoa que está cometendo o mais simples dos pecados, porque o mínimo dos pecados geraria o máximo de punição. Deus, sendo justo, Ele necessita punir o pecado, e o mínimo de pecado gera o suficiente. Comendo um fruto, vai falar que você necessitaria ser punido por isso. Vocês já devem ter olhado e falado assim, não, mas era só um fruto. Com certeza vocês já olharam e falaram assim, não, mas aí é muita rigorosidade, não era só um frutinho. Mas a questão é, Ele falou, não coma, e acabou. E Ele, manifestando a sua justiça, Ele deveria aqui derramar a sua justiça. E qual que foi a justiça dele? A morte. Mas, mediante a sua justiça, Ele manifestou também o seu amor, porque mesmo diante disso, Ele escolheu salvar ainda aqueles que mereciam ser condenados. Isso manifesta o seu amor. Maior ainda, porque nós sabemos em quem Ele derramou a sua ira. Quem teria coragem de oferecer um filho para sofrer o peso da condenação de outra pessoa? Nem marido e mulher, dependendo da situação, devem ter exceções, claro. Vai falar assim, ó, aconteceu tal coisa, quem paga, você ou ele? Ele. Vocês já viram aquelas, já tem vários testes, que agora com internet, né, a era dos testes sociais, tem um homem e a mulher e fala assim, ó, um dos dois tem que morrer, quem morreria? Normalmente a mulher fala que é o homem, tá? Você já pensou, né? Fala assim, era ele, você já respondeu na sua mente, você também, né? E você também, também, certeza. Porque a gente já olha dessa forma. A mulher vai olhar que ela que vai cuidar melhor da família, ela que vai saber fazer melhor as coisas. O homem já tem esse negócio meio de colocar a sua vida ali. Mas uma coisa é a gente falar, outra coisa é na situação. Da mesma forma, você vai ver aí milhares de vídeos que na hora que chega o cara vai roubar, o cara é o primeiro a correr e deixa a mulher ali. É natural. Isso é o quê? É o pecado. Nós imaginamos ser algo que nós não somos. Nós temos que olhar para todas essas realidades do quais retratam essa natureza humana. Nós temos que agora compreender como que o Evangelho aplica a nossa vida. Nós não podemos ficar bons em assistirmos cultos. Nós temos que ficar bons em meditarmos nessa palavra e clamarmos para que Ele transforme o nosso coração. E como que Ele vai transformar? Não é simplesmente colocando o desejo no nosso coração. Ele vai fazer com que a gente obedeça. O mínimo de pecado gera o máximo de punição. Então lembre-se, não foi nada. O pecado da maçã não é diferente de um pecado de mentir, de ter inveja, ganância, avareza. Deixa eu ver, eu estou vendo todos os meus, tá? Vocês falem o de vocês. Arrogância, pode ter milhares.
que não são diferentes. Lógico que existem, a consequência dos pecados são diferentes, mas do ponto de vista divino, todo pecado merece já a punição. Ele vai retratar isso de maneira maravilhosa. Lembre-se, isso daqui é um verdadeiro tratado teológico. Galego, teologia. Se você simplesmente fala que Jesus é Deus, você já está fazendo teologia. Se você vai falar da Trindade, você já está fazendo teologia. Se você vai falar qualquer aspecto dentro da Bíblia, naturalmente você vai ter que ter um raciocínio teológico que você vai construir. A questão é se é uma boa ou má teologia. Porque todos que falam acerca de uma religião, naturalmente eles estão infundindo sobre aquilo os seus próprios pensamentos, só que nós não somos chamados a pensarmos conforme as nossas próprias mentes, e sim conforme as Sagradas Escrituras dizem. O que eu mais falo para vocês que é a única regra de fé e prática que nós temos é o quê? As Sagradas Escrituras. E é a partir dela que nós vamos ter uma visão de mundo. Nós entendemos o que é pecado, não decorrente do que o mundo nos oferece, mas sim decorrente do que a palavra diz que é. O mundo, muitas coisas relativiza. Para nós é pecado e pronto e acabou. Por quê? O que era pecado no passado continua sendo hoje e será eternamente, porque o pecado não foi estabelecido por homens, mas sim pelo que a palavra de Deus diz. E isso é um ponto fundamental das nossas vidas, ainda que a gente relativize isso. Então, nós temos que olhar sempre acerca das Sagradas Escrituras para compreender tudo isso que é o pecado e como ele reflete nas nossas vidas. Vamos às palavras de Paulo. Desde o capítulo 1, nós vamos ler, então, praticamente 3 capítulos. Espero que vocês tenham até meia-noite hoje. Capítulo 1, verso 1. Eu, Paulo, escravo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo e... Vocês estão engasgados? Soltem a voz. Eu sei que vocês estão acompanhando, e quando você for falar também, você vai ter que naturalmente acompanhar, e essas palavras vão ser infundidas em vocês. Isso aqui não é um mero hábito. Normalmente, lendo, nós nos dispersamos. Tudo isso deve ser feito para que a gente possa cada vez mais ter unidade de pensamento. Então continua, chamado para ser apóstolo e enviado para anunciar as boas novas de Deus, escrevo essa carta. Deus prometeu as boas novas muito tempo atrás nas Escrituras Sagradas por meio de seus profetas. Até aqui. Então nós vemos aqui as saudações de Paulo. Nós já falamos no final quem escreveu essa carta, embora tenha sido Paulo, tinha o amanuense, aqueles que escrevia, que era Tércio, que daí nós vamos ver lá no final quem era que redigiu. Tudo isso é interessante, lógico que é, mas mais interessante é você ver qual é o propósito, o que ele manifesta por intermédio disso. Você vê que nesse segundo verso, ele já manifesta, Deus prometeu as boas novas muito tempo atrás nas Escrituras, por meio de seus profetas. Ele traz autoridade para o Antigo Testamento. Hoje nós temos milhares de crenças, do quais reivindicam apenas o Novo Testamento. Você não vai ver pessoas falando acerca do Antigo Testamento, porque acham que são duas coisas completamente distintas e antagônicas. Lendo Romanos, nós já nos deparamos com essa realidade completamente quebrada, porque nós vemos aqui a autoridade das Sagradas Escrituras desde os primórdios. Nós vemos também a autoridade de Paulo sendo chamado para ser apóstolo. Como que ele foi chamado para ser apóstolo? Por Cristo. Quando Cristo aparece a ele no caminho de Damasco, depois meditem mais nisso para que vocês possam entender. Olha quantas coisas tem. Para você ir entendendo tudo, é um processo. E é um processo eterno. Você vai ler a Bíblia todos os dias, você vai meditar nisso todos os dias, você vai ouvir eu falar diversas vezes em coisas repetidas, e você, só em um dado momento do qual Deus escolher, fará assim, ó, buf, vai começar tudo a fazer sentido e as peças vão se encaixando. Então, não temam essa quantidade de informações. Às vezes as pessoas falam, não, é melhor ficar refletindo em pequenas coisas. Muito pelo contrário. Quando nós temos mais informações, nós conseguimos nos situar de maneira mais propícia. Você vai ver um treino, quando você fica fazendo um treino de maneira isolada, você vai trabalhar somente o músculo. Quando você trabalha de maneira mais abrangente, você vai trabalhar o corpo de maneira mais integral e naturalmente você vai ter milhares de outros benefícios. Não que não tenha a trabalhar de maneira isolada. Então, pense que vocês agora estão acumulando informações e à medida do tempo, claro que mediante
o Espírito Santo eles vão direcionando e vocês vão ver essas palavras cada vez mais presentes na vida de vocês e fazendo mais sentido. Então nós vemos aqui a partir do verso 3, ela se refere a seu, como homem, nasceu da linhagem do rei Davi, e quando o poder do Espírito Santo ressuscitou dos mortos, foi demonstrado que ele era filho de Deus. Ele traz do que se tratava o Antigo Testamento. O Antigo Testamento sempre retratou acerca de Cristo. Nós temos que olhar sempre para o Antigo Testamento à luz da revelação que nós temos clara em Cristo Jesus. Nós vamos ver lá o cordeiro que foi morto, o cordeiro não, porque nós não podemos afirmar que era um cordeiro, mas a pele do qual vestiu Adão. Lembra que Adão, quando peca, ele se cobre com peles de folhas de figueira. Deus vai lá e faz pele de um animal, não era um crochê, não era nada, ele pegou e teve que sacrificar um primeiro animal. Depois nós vemos, durante todo esse contexto, vocês vão ver os sacrifícios, as leis cerimoniais, tudo apontava para Cristo. Então ele estava trazendo isso justamente para eles. Observe quantas palavras existem dentro de pequenos versos. Quanto tempo demora para a gente ficar? Dá para ficar só naquele verso? Horas e dias, existem milhares de livros que vocês vão ver que ficam eternidades falando acerca desse assunto, porque ele é muito abrangente. Quantas palavras existem dentro de uma só palavra? Quando uma mulher fala, tá tudo bem, o que ela quis dizer com isso? Você vai ter que avaliar, fazer uma leitura. Então nós temos que olhar da mesma forma para as Sagradas Escrituras. Continuemos. Verso 5. Por meio dele recebemos a graça e a autoridade como apóstolo de chamar os gentios em toda parte, e crer nele e lhe obedecer, em honra de seu nome. Aqui, ele estava falando o apóstolo dos gentios. Quem eram os gentios? Eram os que não eram judeus. Lembra-se? Então, o mundo estava dividido em dois, entre os gentios e os judeus, porque Deus escolheu enviar a mensagem ao seu povo, que ele chamou Abraão, do qual nós já mergulhamos sobre isso, chamou Abraão, então, ali era o povo de Deus e todo o resto. Era quem? Os gentios. Nós olhamos sobre essa perspectiva, então é cristão e quem não é cristão, tá? Para ficar um pouco mais claro hoje, traduzindo, mas a palavra, quando estava mencionando aqui, estava mencionando judeus. Nós entendemos um só povo, uma só aliança de Deus com o homem, do qual ele veio resgatar. E agora não há mais judeu e gentil, não há mais cristão e não cristão, do ponto de vista nosso, tá? Do ponto de vista nosso. Nós olhamos ali, nós devemos tratar bem todas as pessoas, nós devemos amar todas as pessoas. Quem são os verdadeiros cristãos? Quem sabe? Só Deus. Nós estamos aqui reunidos pressupondo que todos são cristãos, mas todos são? Não, mas ele estava fazendo isso para pelo menos ter uma distinção. Depois ele vai mostrar a lei que foi aplicada e vocês vão conseguir entender, aplicada e explicada para o seu povo. Então continua dizendo, chamar os gentios em toda parte a crer nele e lhe obedecer em honra de seu nome. E vocês estão entre esses gentios chamados para pertencer a Jesus Cristo. Escreva a todos vocês que estão em Roma, amados por Deus e chamados para ser seu povo santo. Eles foram chamados por Deus, justamente por intermédio do quê? Da palavra. Como que o homem vai até Cristo? Como que um homem tem o seu coração transformado? Como? Por intermédio da palavra. E aquelas pessoas que estão lá numas tribos isoladas? E aí? Como que eles vão ser chamados? Então tá, então a gente não precisa viajar para lugar nenhum, deixa o Espírito. Hã? Perfeito, ele vai enviar quem? Pessoas para proclamar o Evangelho, porque é dessa forma. Nós estamos aqui confortáveis, mas Deus vai tocar alguns de nós aqui em determinado tempo para ir para outros lugares e falar assim, ó, já deu seu tempo aqui, agora você vai para aquele lugar e vai
vive sua vida ali. Na hora que você vai ver, é tudo muito natural, porque você acha que foi você que quis, mas você vai ver que é Deus te colocando em determinados lugares. Você já tem os seus campos missionários, o seu trabalho, a sua casa, o seu bairro. Aqui nós temos milhares de pessoas. Nós olhamos cadeiras vazias e imaginamos que está vazio. Não, porque aqui nós temos milhares de pessoas reunidas aqui dentro, porque tem milhares de pessoas que estão dentro de vocês e vocês sequer ainda sabem. Vocês vão ser os verdadeiros proclamadores do Evangelho, porque eu só posso proclamar aquilo que eu conheço. Eu só posso proclamar aquilo que eu sei que é verdade, que foi esculpido em mim. Vocês, então, serão esses daí também chamados agora para proclamarem esse Evangelho, entender do que se trata, para fazer com que outras pessoas também tenham essa mensagem e seja naturalmente liberto. Aquele povo, ele não poderá ser alcançado de outra forma, a não ser por intermédio da palavra. Se Deus quiser, Ele vai capacitar as pessoas para irem até lá. A ausência da palavra, por vezes, também manifesta o juízo de Deus. E a palavra também manifesta o quê? O juízo de Deus. Isso é muito louco. Porque a palavra é cheiro de vida para vida e cheiro de morte para morte. Às vezes você fala acerca de alguma coisa, a pessoa fala assim, nossa, glória a Deus, vou mudar meu caminho. O outro fala assim, Deus não está ligando para isso. Você ouve uma advertência de Deus e você fecha os ouvidos, que nem nós ouvimos domingo retrasado, né, falando sobre Judas. Ele tinha a palavra de Deus, mas ele, pela sua própria corrupção, escolhia não obedecer. Ele fazia aquilo que a natureza dele faz, o que é? Negar a Deus. E quando nós obedecemos, nós queremos que este Espírito agiu em nós. Você consegue ver o agir de Deus na sua vida? Você consegue ver o agir de Deus, o Espírito Santo te conduzindo a ter palavras mais sábias, a se calar quando você queria falar, em oferecer a outra face, em ser dócil em determinadas situações? Aí você vai falar assim, de fato esse Espírito está trabalhando em mim. Eu fui chamado mesmo para ser esse povo santo e eu faço isso. Naturalmente sou eu que faço, mas eu sei que eu só faço porque tem um instrumento, que é o Espírito Santo, nos capacitando a viver coisas que nós não conseguiríamos. Estão entendendo? Diz amém. Continua dizendo. Ele diz no verso 7, escreva a todos vocês que estão em Roma, amados por Deus e chamados para ser seu povo santo, que Deus nosso Pai, o Senhor Jesus Cristo, lhe dê graça e paz. Daí continua a outra seção, onde diz, antes de tudo quero dizer que por meio de Jesus Cristo agradeço meu Deus por todos, pois sua fé nele é comentada em todo mundo. O Deus a quem sirvo em meu espírito, anunciando as boas novas a respeito de seu Filho, sabe como nunca deixo-me de lembrar de... Olha o que se tratava, anunciar as boas novas. Ele falava a respeito de Cristo. A causa de proclamarmos o Evangelho é justamente proclamarmos que Deus enviou o seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Mas daí eu vou ter que explicar o que é o pecado. A maioria ouve e fala assim, Jesus vai me dar determinadas coisas. E as pessoas falam assim, beleza, eu quero. Ganhar todo mundo quer. Mas a questão é, aquele que procurar ganhar sua vida, perdê-la-á. Nós somos chamados a uma perda, mas de perda daquilo que não vale nada, e reconhecemos aquilo que vale tudo, que está em Cristo. E é muito difícil, porque é muito difícil renúncia. Lembra que eu citei o exemplo da comida? Você vai comer alguma coisa boa, é fácil comer uma coisa só? Não, não é. Mas na hora que eu paro e trago para a minha questão pensante, racional, eu falo assim, não, mas calma aí, eu quero ter um objetivo, se eu comer mais isso daqui, eu passei do ponto. Algumas pessoas vão ter que se abster, porque se abster é melhor do que as melhores das moderações. A moderação é praticamente impossível no corpo que nós habitamos. Tem coisas que determinadas pessoas não transportam essa questão do alimento para as outras questões que vocês vão conseguir ver. Tem pessoas que nunca mais vão poder nem frequentar determinados lugares, porque aquele lugar é objeto de desgraça na vida dele. Tem gente que não vai poder tomar um champanhe, que aquilo ali vai despertar milhares de coisas nele. Vocês já ouviram falar da Amy Winehouse? Tem um documentário dela que retrata sobre isso. Vocês sabem que ela ganhou o Grammy, um dos maiores prêmios da música. Quando ela ganhou, ela chegou para a assessora dela, a mulher que estava com ela, sabe o que ela disse? Ela ganhou o maior prêmio. Ela virou, nada disso tem graça, sem droga.
transporta para a nossa realidade. O pecado faz justamente isso conosco. Ele vai nos desfrutando, ele vai nos seduzindo e vai nos aprisionando. Então, no final das contas, nós temos que observar essas questões que também são primordiais, mas tudo isso nós só encontramos liberdade em quem? Em Cristo Jesus. Por isso que nós proclamamos Cristo, aquele que nos liberta do pecado, que nos tira dessa prisão. A proclamação do Evangelho envolve o pecado, porque senão eu vou me achar muito bom. Nós estamos aqui, nós já estamos, beleza, parece que a gente já está ali no topo. Lembra do naviozinho? A gente está nas cabines privilegiadas, com sacada e tudo. Só que daí a gente não consegue reconhecer esses pecados que nos aprisionam também. Porque a gente olha a referência do mundo, mas nossa referência não é o mundo, nossa referência é Cristo. Quando eu olho para Cristo, eu me envergonho, porque eu vejo que eu troco Ele por uma caixa de bis. Tá? Pense, aparentemente não é o pecado, mas aí você pratica aquilo que já é a lei. E sabe que o mundo inteiro faz isso para te aprisionar. Existe engenharia alimentícia, já ouviram falar disso? O que eles fazem? Eles pegam qual é o seu paladar, o que você mais gosta, eles colocam o máximo de textura possível, eles vão colocar tudo aquilo dentro de uma embalagem bem gostosa para que você se torne completamente dependente daquilo. Você também faz isso. Você quer que seu cliente não volte? Todo mundo fica agradando o cliente para quê? Para que ele volte. Você também faz isso. De certa forma, como fruto do pecado. Pode ser algo lícito? Pode, lógico que pode. Mas o pecado também está enraizado nas mínimas coisas. Observar tudo isso é você enxergar a vida de maneira diferente. Engenharia do alimento, engenharia tecnológica. Você vai, por que os vídeos são daquela forma? Porque eles despertam determinadas coisas dentro da sua mente para te aprisionar. Na hora que você viu, você ficou rolando o dedo, você ficou vendo. Por quê? Escravidão. Escravidão. Quantos conseguem ficar sem um aparelho? É tipo droga. E é uma droga mais barata que existe. O efeito que existe no seu cérebro é a mesma coisa, mas isso é efeito do quê? Do pecado. Efeito da nossa queda. Efeito dos nossos prazeres que estão completamente desvinculados. E só Cristo que pode nos redimir. Olhando para Cristo. O pecado só é vencido em Cristo. Continuemos. Então ele anuncia as boas novas a respeito do seu filho. Daí ele fala, sabe como nunca deixo de me lembrar de vocês, no verso 10. Em minhas orações, sempre pedindo, se for da vontade de Deus, uma oportunidade de ir vê-los. Desejo muito visitá-los, a fim de compartilhar com vocês alguma dádiva espiritual, que os ajude a se fortalecerem. Quando nos encontrarmos, queremos encorajá-los na fé, e também quero ser encorajado por sua fé. Verso 13, quero que saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas até agora fui impedido. Meu desejo é trabalhar entre vocês e ver frutos espirituais, como tenho visto em outros gentios, pois sinto grande obrigação tanto para com os gregos como para os bárbaros, tanto para com os instruídos como não instruídos. Por isso aguardo com expectativa para visitá-los, a fim de anunciar as boas novas também a vocês em Roma. Lembra-se que essa carta foi escrita cerca de 57 depois de Cristo. Ele não pôde ir, ele só foi para lá depois preso, aprisionado. Observe que o desejo dele foi concedido por Deus, mas aprisionado. Talvez não era a melhor forma dele querer se chegar até lá. Antes dele chegar lá, ele foi açoitado, apedrejado, sofreu náufrago. No entanto, ainda assim Deus concedeu o plano dele ser realizado. E glória a Deus por isso. O verso 16 continua dizendo, pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os... Esse verso 16 e 18 é primordial para a gente entender esse versículo 9 e todo o restante depois dos capítulos que nós iremos entrar. Esse daqui é o ponto central, tá? Observe no verso 17, as boas novas revelam como Deus nos declara justos diante dele, que do começo ao fim é algo que se dá pela fé, como diz as escrituras, o justo viverá pela fé. Lembre-se que esse verso é um dos versos mais impactantes que geraram milhares
vidas foram transformadas lendo esse verso, entendendo a salvação onde emanava única e exclusivamente de Deus, não o homem como uma autoridade, não o homem como um grande responsável, e sim Deus infundindo fé no coração daqueles homens que estavam mortos em seus delitos e pecados, do qual o homem não conseguirá mais se vangloriar de nada que faz, justamente porque crê que tudo passa de uma obra de fé. Tudo que nós fazemos, nós não fazemos para ser, nós fazemos porque somos. Então muda completamente a ordem e as inclinações. Verso 18, eu não vou me aprofundar em muitos versos, só quero direcionar porque eu já falei sobre tudo isso. Caso vocês tenham dúvidas, depois procurem dentro dessas 16 ministrações que nós abordamos etapas por etapas, e creio que vocês poderão aprofundar de uma maneira um pouco mais abrangente. Verso 18, agora ele começa a explicar do que ele estava dizendo, tá? Assim Deus mostra do céu sua contra que são... Olha que interessante, Deus demonstra sua ira contra todos que são pecadores. As pessoas olham e falam, não, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Não, Deus odeia o pecador. O pecador vai ser punido no inferno, o pecador é o responsável pela morte de Cristo. Não há como falar de amar aos pecadores. Deste amor que imagino, o amor é completamente diferente. Ele ama o pecador em qual sentido? No sentido de que ele manifesta o seu amor sobre nós que somos pecadores, mas a questão é que a ira dele contra todos os pecadores será derramada. Quem não será mais considerado pecador? Aquele que creu, que se arrependeu e creu em Cristo Jesus, pela obra do Espírito. O resto será o quê? Condenado. Essa é a verdade das Sagradas Escrituras. Algumas pessoas imaginam de maneira equivocada que Cristo morreu na cruz para possibilitar a salvação, tá? As pessoas olham e falam, não, Jesus morreu na cruz pelo mundo todo. Se ele morresse pelo mundo todo, então não haveria de pensarmos, aonde seria o inferno. Seria punido o que no inferno? Se todos foram efetivamente salvos por Cristo. Daí as pessoas vão olhar e falar assim, não, mas se ele não creu, calma, então a incredulidade é um pecado, sim ou não? Sim, então ele não morreu pelo pecado da incredulidade? Então, se ele morreu já, ele vai ter que morrer de novo? Uma dívida cobrada 2 vezes é justo? Não, então Cristo não morreu para possibilitar uma salvação, mas efetivamente salvar. Nós vemos claramente, então, todos aqueles que ele morreu, efetivamente, ele haverá de regenerar esses corações e fazer com que eles não derrame mais a sua ira, porque ele não nos vê mais como pecadores, agora ele nos vê como filhos. Este é o Evangelho do qual nós somos chamados imerecidamente por ele. Continua dizendo, vou ler mais uma vez o verso 18. Assim Deus mostra do céu sua ira contra todos que são pecadores perversos, que por sua maldade impede que a verdade seja conhecida. Sabem a verdade a respeito de Deus, pois ele a tornou evidente, por meio de tudo que ele fez, desde a criação do mundo. Podem perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno e sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma. Qualquer ser humano tem, por intermédio do que os seus olhos contemplam, ou por intermédio da sua consciência, essa condição de erro, tá? Todo ser humano tem isso. Claro que alguns mais cauterizados que não enxergam a maldade que estão fazendo, mas normalmente as pessoas sabem, ela não é completamente ruim, não existe. Estudando neurocientificamente, eles já fizeram milhares de estudos, não existe um ser completamente maligno. Porque você vai ver que dentro de todas essas suas atitudes ainda você vai encontrar resquícios que aparentam ser bons, tá? Olhando do ponto de vista humano. Porque você vai ver uma pessoa, eu gosto de citar muito o exemplo dos caras que vão para a quebrada, rouba, faz um monte de coisa, daí o que ele faz? Ele vai lá e alimenta as pessoas que estão ali passando necessidade. Vai chegar o homem que faz algumas coisas erradas, daí ele se mostra um bom marido dentro de casa, simplesmente. Então, o homem naturalmente já tem esculpido isso dentro dele, e naturalmente também por intermédio de todas as coisas. Você olha e começa a se separar e fala assim, mas como que tudo isso existe? De onde surgiu esse sol?
quem segura aquele sol ali? Não, mas calma aí, o mundo é tudo isso que estão me falando ali? Era uma Via Láctea, agora existem milhões de Via Lácteas, agora começa... Quem criou isso? Você começa a se deparar. Quem parou o mar nessa distância para que ele não avançasse? Calma aí, como que um animal se multiplica? Milhares de indagações, o homem já vai se deparar com uma criação superior, mas no entanto ele não rende glória àquele que o fez. Verso 21 continua dizendo: sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não o adoraram, nem lhe agradeceram. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas, e com isso sua mente ficou obscurecida e confusa. Dizendo-se sábios, tornaram-se tolos. Aqui ele está falando diretamente acerca dos gentios. Contudo, é abrangente para toda a humanidade, tá? Porque toda a humanidade consegue reconhecer isso, e os gentios, claro que de uma maneira que eles não tinham a palavra, mas ainda assim, essa questão marcada na sua mentalidade. Verso 23 continua: trocaram a grandeza do Deus imortal por imagens de seres humanos mortais, bem como de aves, animais e répteis. Naquele tempo, lembre-se que eles adoravam, eles construíam uma série de imagens. Vocês vão ver ali na Grécia, vocês vão ver o panteão, vocês vão ver uma série de deuses, vocês vão mergulhar mais fundo, vocês vão ver antigamente milhares de esculturas que representavam pessoas, vocês vão ver esses deuses do quais as pessoas adoravam. Então isso sempre foi muito comum. Esses deuses com D minúsculo que vocês veem as pessoas adorando não passam de ilusões, fruto do pecado. Continua dizendo, verso 24: por isso Deus entregou aos desejos pecaminosos de seu coração, como resultado praticam entre si coisas desprezíveis e desagradáveis com o próprio corpo. Observe que Deus os entrega aos desejos, não coloca esses desejos. Aqueles desejos corrompidos estão ali entregues. Por exemplo, às vezes as pessoas olham e falam: Deus causa o mal. Não, Deus não é o autor do mal. Ele simplesmente deixa que o homem haja conforme a sua própria natureza, e dessa forma ainda ele faz com que as coisas caminhem para que a glória dele seja manifesta. Como ele faz isso? Ele é Deus, então ele sabe que até mesmo de coisas ruins ele consegue extrair aquilo que é bom. Nós conseguimos? Não. Então nós temos que confiar justamente no que as Sagradas Escrituras nos dizem e nos direcionam. Continuamos. Verso 25: trocar a verdade sobre Deus pela mentira. Deste modo adoraram e serviram coisas que Deus criou em lugar do Criador, que é digno de louvor eterno. Amém. Verso 26: por isso Deus entregou aos desejos, até as mulheres trocaram sua forma natural de ter relações sexuais por práticas não naturais, e os homens, em vez de ter relações sexuais normais com mulheres, arderam de desejo uns pelos... Nós estamos falando disso há quantos anos atrás? Tá? Não há nada novo debaixo do céu, tá? Não há nada novo debaixo do céu. Lembre-se, quem já ouviu o filme de Esparta? Os 300? Todo mundo viu. Vocês não viram? O que ele tratava? Aqueles homens ali, os bravão, sabe como que eles se tornavam homens? Com outros homens. Tá? Os jovens eram educados dessa forma. O que eles viviam era algo completamente grotesco, assim. Diante disso, você vai ver, muitas coisas mudaram, né? Algumas para melhor, outras para pior, mas tudo acontece com o mesmo pecado. Pensa que sempre existiu isso, sempre existiu isso. Lembra-se que naquele tempo existiam as meretrizes, entendam-se o que se trata meretrizes. Todo mundo sabe o que é meretriz? Amém. Então tá, cultuais, eles faziam o quê? Eles tinham mulheres para terem relações de maneira que eles estavam cultuando. Eram coisas absurdas que aconteciam no passado e hoje também ainda acontece. Coisas completamente malucas. Por quê? Porque não existe uma palavra que direcione a vida deles. Se não existe, vai chegar uma pessoa e fala assim: vem aqui, tem que fazer isso e isso. Você fala: tá bom, é isso. Estou com determinado problema. É só isso? As pessoas vão fazendo, porque elas se tornam escravos do seu próprio pecado, entregues a si mesmo.
Continua dizendo, vamos ler o 27 de novo. E os homens, em vez de ter relações sexuais com mulheres, arderam de desejo uns pelos outros, praticaram atos indecentes com outros homens, em decorrência desse pecado, sofreram em si mesmo o castigo que mereciam. Verso 28, uma vez que consideraram que conhecer a Deus era algo inútil, o próprio Deus os entregou a um inútil modo de, deixando que fizessem coisas que jamais deveriam ser. Deveria ser feita aquelas coisas? Não. Já está escrito que não deveria ser feito, mas eles foram entregues a si mesmos. Então, quando você está andando por um caminho completo de domínio do pecado, você está entregue a si mesmo. É hora de recalcular, é hora de colocar o seu joelho no chão e falar assim: Senhor, por onde eu andei? Não haverá ninguém no céu que não tenha clamado por Cristo, e também não haverá ninguém no inferno que tenha clamado por Cristo verdadeiramente. Essa é a certeza que Deus derramará sua ira, são aqueles que negaram a Deus, que negaram as suas advertências, que não creram que Ele poderia ser que Ele era seu suficiente Salvador. O grande pecado não é o adultério, não é a mentira, não é a vaidade, embora esses sejam materializações, tudo isso se trata da incredulidade. O pecado que será punido na eternidade é o que? A incredulidade, não confiar que Cristo é seu único e suficiente Redentor. O seu adultério, a sua mentira, o seu homicídio, a sua glutonaria, a sua vaidade, qualquer que seja, não é possível te separar de Cristo, desde que você se arrependa e creia. Essa é a questão que nós temos que lembrar do que se trata o Evangelho. Ele está aqui mencionando uma série de pecados. Continua no verso 29. A vida dele se encheu de toda espécie de perversidade, pecado, ganância, ódio, homicídio, discórdia, engano, malícia e fofocas. Observe, colocou aqui fofocas. Quem nunca fez fofoca? Daí ela entrou no mentira, tá no inferno do mesmo jeito. Você escapa de um, você cai no outro, não tem problema. Continua dizendo, verso 30, espalham calúnias. Quem nunca espalhou mentira? Nunca espalhou uma mentira? Que time você torce? Já é uma mentira também, mas se fosse palmeirense era mais fácil, falando que tinha mundial sem ter. Continua indo, vamos. Espalham calúnias, odeiam a Deus, são insolentes, orgulhosos e arrogantes. Inventam novas maneiras de pecar e desobedecem a seus pais. Não têm entendimento, quebram suas promessas. Não mostram afeição nem misericórdia. Sabem de acordo com a justiça de Deus. Quem pratica essas coisas merece morrer, mas ainda assim continuam a praticá-las. Olha que interessante, sabem de acordo com a justiça de Deus, quem pratica essas coisas merece morrer. Onde estava essa justiça? Eles tinham uma lei? Não, mas aquela consciência. O homem, quando faz alguma coisa ruim, ele fala assim: nossa, o que eu fiz? Você vê o homem caindo em um momento de consciência. Adão, quando peca, ele sabe que errou contra Deus, ele vai o quê? Se esconde. O homem se esconde, mas como nós nos escondemos hoje? Nós escondemos em torno de mais pecados. O cara já fez um negocinho, ele fala assim: já fiz um pouquinho, agora vou me lambuzar inteiro. É sempre isso. Você vai ver, o cara que tem vícios, ele fica nesse vício, depois ele faz o quê? Ele vai de novo para aquele vício, porque o vício é o quê? O seu refúgio, é o lugar que anestesia. Seja do adultério, ele vai, daí ele sente desejo e atração por aquilo, daí ele vai usando o peso da sua consciência, ele vai usufruindo do prazer que o pecado dá para amenizar o peso da sua consciência. Estão conseguindo entender isso? É muito claro, né? Porque todos nós já fizemos isso, então fica muito mais plausível. Por isso que é bom falar para os gentios. Por isso que é mais fácil. E eu fui chamado para os gentios mesmo, né? Continuemos. Verso 31, não tem entendimento, quebra suas promessas, não mostra afeição nem misericórdia. Desculpa, eu já estou lendo de novo 31 e 32, não precisa, vamos para o primeiro. Capítulo 2, verso 1. Talvez você pense que pode condenar esses indivíduos.
Aí que entra. Ao mesmo tempo que nós somos os caramelos, agora nós estamos ali, os caramelos que tomam banho em pet shop, sabe? Aqueles que já são mais cuidados. Daí nós estamos agora escutando uma palavra. E como eu disse na introdução, a gente olha e fala assim, mas eu estou melhor que os outros. Olha aí, terça-feira, um monte de gente não vem. Está lá em casa sem fazer nada, eu vi que ele estava no Instagram, que ele estava ali, saiu para comer dog, fazer qualquer coisa, ou até passear com o cachorro, foi fazer seu crossfit, foi fazer seu negocinho, sendo que ele tem 720 horas no dia, ele não pode disponibilizar 2 horas de uma terça-feira para cá. Alguma coisa é desequilibrada. E claro que é Deus que atrai, né? Mas enfim, nós vemos então que aí olhando para essa realidade a gente já começa a olhar e fala assim, é verdade, muitos desses pecados aqui, creio que a maioria de nós não comete mais, ainda que tenha cometido, você agora que foi regenerado, isso daqui não é mais o lugar que você vive, esses pecados aqui, fala assim, Deus me livre, que nem adultério, mano, nem passa pela minha cabeça, fala assim, Senhor, até mentalmente, se acontecer alguma coisa, eu começo a orar, falo assim, Senhor, se acontecer qualquer coisa, por quê? Porque não eu sei onde Deus me tirou, eu sei o que Deus fez na minha vida, você sabe o que Deus fez na sua vida? Você reconhece que Deus operou poderosamente na sua vida? Você vai ter que reconhecer essas coisas, porque nós olhamos, talvez por não cometermos determinados pecados mais, a gente olha para as outras pessoas e fala assim, vamos excluir eles. Não, muito pelo contrário, nós devemos abraçá-los. Mas não abraçá-los falando que está tudo bem, mas manifestarmos que existe uma solução para este pecado. O pecado está em tudo, e só Cristo que pode nos libertar disso tudo. Então ele coloca ali todos no mesmo patamar, do qual está intimamente ligado com o verso 9, tá? Talvez você pense que pode condenar esses indivíduos, mas é igual a eles e não tem desculpa. Quando diz que eles deveriam ser castigados, condena a si, porque você que julga os outros pratica as mesmas, mas eu não pratico. Eu falo do outro que está adulterando, mas eu não adultero. Como que é o adultério depois da nova aliança? Só de pensar, já era. Você pensou, só de pensar matar, já matou. Só de você pensar, observe que a régua é muito acima, porque isso daí mostra que todos nós somos pecadores, coloca todos nós no mesmo lugar, dependentes de um único Deus, que somos salvos mediante a fé. Então, não que nós pequemos agindo de maneira voluntária, entregues ao pecado, mas sim visando glorificar a Deus em tudo que nós temos feito. Continua dizendo, verso 2, e sabemos que Deus, em sua justiça, castigará todos que praticam tais coisas, uma vez que você julga outros fazer essas coisas, o que leva a pensar que evitará o julgamento de Deus ao agir da mesma forma? Não percebe quanto Ele é bondoso, tolerante e paciente com... Você não, comigo. Vamos corrigir, está escrito errado aqui, tá? Não percebe quanto Ele é bondoso e tolerante e paciente? Com quem? Comigo. Até na maneira de ler, a gente imagina refletindo em outras pessoas, mas a palavra deve ser aplicada em nós. Deus tem sido tolerante. Deus era para ter me matado faz tempo, por que não me matou? Por misericórdia. Quantos de nós éramos para nem estar aqui, mas Deus tem derramado essa misericórdia. E aqui ele explica, não vê que essas manifestações da bondade de Deus visam levá-lo ao arrependimento. Houve arrependimento no seu coração? Houve mudança, arrependimento é mudança de vida, mudança de mentalidade, é mudança de rota. Roubava, não rouba mais, mentia, não mente mais, adulterava, não adultera mais. Não adianta, ele te mudou do quê? Deus te salvou, mas te salvou do quê? Ele te tirou do poder do pecado, mas que pecado, sendo que você continua ali fazendo as mesmas coisas ainda. Galego, mas daí é muita coisa, tem muita coisa que tem... Perfeito, mas você vai ter que acompanhar e ver uma mudança gradativa. Vai mudando, é um processo de reforma no ser humano. Mas ele não quer te reformar, tá? Ele quer te matar e te fazer novo. Só que essa reforma demora para a gente identificar nossa nova identidade. Demora para a gente enxergar quem nós somos.
Porque a gente não reconhece, a gente não consegue enxergar essa força em nós, somente o Espírito mostrando e nos capacitando. Naturalmente a gente fica olhando, ainda preso aos nossos hábitos passados, a gente imagina que não vai encontrar alegria em outro lugar. E depois o Espírito Santo vai colocando em nós desejos que nós não tínhamos. E você vai vendo, você vai cada vez mais desapegando daquelas imagens do passado. Aquilo que você se alegrava, agora você lembra com tristeza. Aquilo que antes você se orgulhava, você olha e fala assim: Senhor, por que eu fiz isso? Então este é o processo de metanoia, de transformação. Continua, verso 5: mas por causa de seu coração rebelde, você se recusa a abandonar o pecado, acumulando ira sobre si mesmo, pois o dia da ira se aproxima, quando o justo juízo de Deus se revelará e julgará cada um de acordo com seus atos, dará vida eterna àqueles que persistindo em fazer o bem buscam glória, honra e imortalidade, mas derramará ira e indignação sobre os que vivem para si, que se recusam a obedecer à verdade, preferem entregar a uma vida de... É muito claro isso daqui, não precisa nem explicar. Se você só parar e ler com calma, você vê que não precisa de palavras complementares. Verso 9 diz: a todos que praticam o mal ele trará e calamidade, primeiro para os judeus e também para os gentios. Quem são os judeus hoje, os cristãos? Só para a gente conseguir se situar, tá? Os judeus continuam sendo tudo isso, mas para a gente entender no nosso contexto, tá vendo? Você está aqui ouvindo a palavra, você é mais responsável agora. Você é indesculpável. Lutero falava que as pessoas, depois de ouvir a pregação, ou as pessoas saem odiando o pecado, ou saem odiando ele. E eu repito a mesma coisa. Você sai daqui ou odiando o pecado que habita em você, ou me odiando. Porque daí nós teremos certeza que pregamos o real evangelho. O evangelho deve gerar uma indignação em nós. Porque nós temos que olhar e ver o padrão perfeito de Deus e vermos que nós estamos muito aquém. Nós somos imperfeitos. Imperfeitos, perfeitos apenas por conta do Espírito que habita em nós e nos regenera e nos transforma diariamente. Continuando. Verso 9. A todos que praticam o mal, ele trará aflição e calamidade, primeiro para os judeus e também para os gentios. Verso 10. A todos os que fazem o bem, ele dará glória e honra e paz, primeiro para os judeus e também para os gentios, pois Deus não age com favoritismo. Olha que interessante, as pessoas olham e falam, mas como não age com favoritismo? Mas tem os judeus primeiro e depois os gentios. Nós confundimos o que? Nós imaginamos que Deus tem a obrigação de salvar. Deus tem a obrigação de salvar alguém? Não. A salvação pertence a Ele, Ele entrega a quem Ele quer. Por isso que nós ficamos indignados. Muitas pessoas falam assim, como que eu vou na igreja? O cara foi lá, matou um monte de pessoas e depois está aí, arrependeu, está tudo certo. A mulher foi isso, o cara foi isso, depois vai para a igreja, zerou a quilometragem dele, ele vive do jeito que quiser. É o que a gente escuta os ímpios falarem. Agora que você fez tudo errado, agora você vai ali e vive, você está se escondendo atrás de Cristo. Não, é uma transformação genuína operada por Deus. Lembre-se, eu já contei o caso aqui do Wesley, um rapaz que eu tive a oportunidade de conhecer. Ele era canibal, ele matava as pessoas e comia, tá? Daí ele foi preso. Isso daí tem todos os laudos, tá? Tem todos os laudos disso. Ele foi condenado a muitos anos de cadeia, mas aprove Deus encontrá-lo. Hoje ele é pastor, ele já implantou uma série de igrejas e ele atua nesses lugares que ninguém vai. Olha que coisa maravilhosa, só Deus que faz isso. Mas você acha que você, porque é bonitinho e limpinho, que foi criado numa família bem estruturada, onde o seu pecado foi ver pornografia, ver alguma coisa, você acha que daí você merece mais o céu do que ele? Não que seja diferente. Então, se você entender que todo pecado já te afasta de Deus, você baixa a sua bola. Você não se acha melhor que ninguém mais. E a gente começa a viver o verdadeiro amor. Jesus veio andando entre quem? As meretrizes, os cobradores de impostos. E nós? Mas a questão é andar, não ser.
E andar também não é em viver junto com eles, mas e sim proclamarmos esse evangelho que regenera, que transforma. E acima de tudo também proclamarmos por intermédio das nossas vidas, vidas transformadas. A pessoa vai olhar para você e falar assim, mano, mas era você mesmo. Quantas pessoas olham para mim e falam assim, eu só estou esperando, já faz 10 anos ainda fico olhando e falam assim, eu estou esperando o momento dele voltar a ser o que era. Porque as pessoas se identificam com isso e querem que você seja, porque a sua santidade ofende as pessoas. A sua santidade reflete no pecado das pessoas e elas querem que você seja igual a elas. Aí chegou o santão. Agora não pode mais fazer nada, porque... E imaginam isso, mas eles não vivem o que nós vivemos. Eles não sabem o que nós estamos vivendo. E não tem como convencê-los por intermédio de palavras e argumentos. É somente o Espírito. Nós colocaremos nossos joelhos ao chão e oraremos por todas essas vidas, para que elas possam ser, de fato, transformadas. Continuando. Verso 12. Assim todos os que pecarem, mesmo não tendo a lei escrita de Deus, serão destruídos, e todos que pecarem estando sob a lei de Deus, de acordo com essa lei, serão julgados. Aqui você vê que ele sempre faz esse contraste de judeus e gentios. Para quem que foi dado a lei? Para os judeus. Os gentios cumpriam alguma lei? Não. Os judeus conseguiam cumprir a lei? Algum homem consegue cumprir a lei inteira? Não, por isso que Cristo foi enviado, cumpriu a lei de maneira integral. E quando não cumpria a lei, o que eles tinham que fazer? Sacrifício, que representava o quê? Cristo. Nós temos a mensagem completa, então é muito mais fácil de entender isso. Continuemos a ler. 13. O simples ato de ouvir a lei não nos torna justos diante de Deus, mas sim a obediência à lei que nos torna justos aos olhos deles. Não adianta você estar aqui ouvindo tudo, mas a sua vida continua sempre assim. Claro que é melhor que nada, tá? Não é essa a questão. Mas a questão é gerar essa indignação e falar assim, Senhor, não me permita viver mais desse jeito. Sai daqui, Senhor, me faça ser mais dócil, me faça, sei lá, aí você vai ter que ver o que você tem que tratar dentro de você. Mas creio que por intermédio dessas palavras, talvez, muitas coisas já começaram a aparecer na sua mente, não por conta do que eu falo, mas sim por conta do Espírito Santo que age em nosso meio e revela aquilo que está oculto dentro de nós. Continua dizendo... Verso 14, até mesmo os gentios que não têm a lei escrita, quando obedecem a ela instintivamente, mostra que conhecem a lei, mesmo não a tendo, demonstram que a lei está gravada em seu coração, pois sua consciência e seus pensamentos os acusam, ou lhes dizem que estão agindo corretamente. Assim se confirmará no dia em que Deus julgar os segredos de cada um por meio de Cristo Jesus, de acordo com as boas novas que anuncio. Qual que será o parâmetro de julgamento? As boas novas. Não vai ser alguém que chegar e falar assim, a pessoa falou para você determinada coisa, você não acreditou nela. Não, você tem que acreditar no que a palavra diz. Você não vai chegar lá e vai ser julgado de acordo com aquilo que eu falo, segundo minha própria imaginação. Você vai ser julgado aquilo que foi dito, que está em acordo com a palavra. Por isso que nós temos que conhecer essa palavra. Por isso que nós temos que meditar nessa palavra. Observe que todos esses termos que aconteceram aqui, a questão de acusar o pensamento, nós já abordamos, e tudo isso é muito nítido e claro, descritos na soberana palavra de Deus. Verso 17. Você que se diz judeu, se apoia na lei de Deus e se orgulha de seu relacionamento especial com Ele. Você vê que todo esse capítulo ele está tratando diretamente com aqueles que conheciam a palavra? Nós estamos aqui. Muitos de vocês são assíduos, quem estão aqui são de fato os assíduos, que buscam conhecer cada vez mais a Deus, mas nós somos melhores que alguém? De forma alguma. Você que se diz crente, se apoia na lei de Deus, se orgulha no seu relacionamento especial com Ele, conhece a vontade de Deus, sabe o que é certo porque foi instruído na sua lei, está convencido de que é guia para cegos e luz para os que estão perdidos na escuridão. Olha que interessante, a gente já se sentiu assim. A gente se sente assim. Olha isso, está convencido de que é guia para cegos e luz para os que estão perdidos na escuridão. Não, várias vezes eu falo assim, eu sou isso. Mas daí o mesmo Espírito vem e fala assim, calma aí. Considera-se capaz de instruir os ignorantes e ensinar o caminho às crianças. Está certo de que a lei de Deus lhe dá pleno conhecimento da verdade. Pois bem, se você ensina os outros, por que não ensina a si mesmo?
Diz a outros que não roubem, mas você mesmo rouba. Afirma que é errado cometer adultério, mas você mesmo adultera. Condena a idolatria, mas rouba objetos do templo. Se tiver alguém levando alguma coisa aqui, eu pegar, mano, tá lascado, hein? Continua. E você que tanto se orgulha de conhecer a lei, desonra a Deus, desobedecendo a lei. Não é de admirar que as escrituras digam: os gentios blasfemam o nome de Deus por causa de... Quem não é crente, blasfema o nome de Deus por causa dos crentes. Fala, se você é crente, é o jeito que você vive. Se é crente, você faz isso aos lugares que você frequenta. Estou evangelizando. Ô irmão, não dá mais, né? É essa a realidade. É isso que acontece. Você faz determinadas coisas do quais envergonha o nome de Deus. Eu oro para que o Senhor converta seu coração e você se arrependa. Que nós possamos nos arrepender dos atos que fazem profanarmos contra o nome do Senhor. Tem coisas que não cabem mais para nós. Eu gosto de citar o exemplo de torcida. Você não vai chegar lá no meio do estádio do Corinthians de verde. O cara, por mais mal instruído que seja, ele sabe que ele não vai poder usar verde lá. É muito claro. É a mesma coisa, você mudou sua natureza, não tem como, tem coisas que não fazem mais parte de você. Por isso que muitos falam, não quero ser crente, como se isso dependesse de você. Quando Deus quiser, Ele vai te buscar no lugar que você estiver, te transformará, te trará, te limpará e verá, você poderá contemplar a grande obra do qual Ele tem feito na sua vida. Continua dizendo, verso 25, a prática judaica da circuncisão só tem valor se você obedece à lei de Deus, mas se você que é circuncidado não obedece à lei de Deus, não é diferente de um gentil e circuncidado. Observe o que ele está falando. O que era a circuncisão? A circuncisão era a marca daqueles que pertenciam ao povo. Como que é a marca do nosso povo, que pertence ao povo? A circuncisão foi substituída pelo batismo. Você olha, crente batizado, você sou batizado já. O que muda? Se você continua a viver dessa forma. Olha o que diz. A prática judaica da circuncisão só tem valor se você obedece à lei de Deus. Observe que nós obedecemos não para sermos salvos, nós obedecemos porque somos salvos. Então, muitos faziam para ser, até hoje é assim. Mas nós temos que obedecer à lei, não no sentido simplesmente de obedecer para conquistar algo, mas obedecendo sabendo quem nós somos agora nele. Não é diferente de um gentil incircuncidado. Verso 26. E se os incircuncidados obedecerem à lei de Deus, acaso não serão também considerados circuncidados? Circuncidado e incircuncidado. In é o oposto, então, que não foram circuncidados. Ou seja, aqueles que não foram batizados, obedecer à lei de Deus também não serão considerados circuncidados? De fato, gentios incircuncidados que cumprem a lei de Deus condenarão você, judeu, que é circuncidado e tem a lei de Deus, mas não obedece a ela. Você conhece pessoas que não traem, que não roubam, que não mente, que não faz nada, que nem é crente? Conhece, todo mundo conhece uma pessoa que você fala assim, essa pessoa até parece crente. Porque você imagina que o padrão de moralidade é nosso. Quantas vezes você já viu e fala assim, mano, você parece crente. Que nem eu nunca bebi na minha vida. As pessoas achavam que é porque eu tinha alguma religião e mal sabia que eu era ateu. Daí achava, porque as pessoas imaginam um padrão de moralidade para ser algo. Claro que se você é algo, você vai ter que adotar determinados comportamentos naturalmente, mas você só ter o comportamento também não te faz ser. Você está sentado numa cadeira e você não se torna uma cadeira. Continua. Verso 27. De fato, gentios e circuncidados que cumprem a lei de Deus condenarão você judeus que é circuncidado e tem a lei de Deus, mas não obedece a ela. Ele está retratando aqui justamente, você tem uma lei de Deus, mas você continua não obedecendo, então trate de vigiar o que você tem feito. Verso 28, pois ser judeus exteriormente ou ser circuncidado não torna ninguém judeu de fato. Judeu verdadeiro é quem é no íntimo, e circuncisão verdadeira é do coração, feita pelo... e não pela letra recebendo assim a aprovação de Deus e não das
pessoas. Tudo que eu disse anteriormente se aplica aqui completamente nesses dois versos. Verso 1 do capítulo 3. Então, qual é a vantagem de ser judeu? A circuncisão tem algum valor? Olha que interessante. Ele explica tudo isso, daí ele começa a colocar outras questões para levarem as pessoas a refletirem. Calma aí, então qual a vantagem de ser judeu? Qual é a vantagem de ser crente? Daí ele explica, a circuncisão tem algum valor? Sim, há muitos benefícios. Em primeiro lugar, os judeus foi confiada toda a revelação de Deus. Eles tinham uma palavra, então eles já eram beneficiados por isso de certa forma, porque eles sabiam aquilo que agradava ou não a Deus. Outras pessoas iam lá e acreditavam que estavam orando para um Deus verdadeiro, mas estavam orando por um Deus falso. Nós sabemos como adorar a Deus porque nós temos uma palavra. Nós sabemos a maneira de agradar a Deus, mas ainda assim, conscientemente nós escolhemos fazer conforme nós queremos. Então, existe benefício sim. Continua dizendo, verso 3, é verdade que alguns deles foram infiéis, mas isso significa que Deus será infiel? Ainda que tenham crentes que não vivam aquilo que Deus derramou sobre ele, Deus será infiel? Não, Deus cumpre com a sua promessa. Continua, de maneira nenhuma, ainda que todos sejam mentirosos, Deus é verdadeiro, e as escrituras dizem a seu respeito, será provado que tens razão no que dizes, e ganhará a tua causa no juízo. Alguém poderia dizer, mas nosso pecado não cumpre um bom propósito, ajudando outros a verem como Deus é justo? Não é uma injustiça, portanto, Deus nos castigar? Olha que interessante, vem entre parênteses, estou seguindo o ponto de vista humano, porque quem fala dessa forma manifesta justamente uma falta de conhecimento, um homem que não nasceu de novo. Vou pecar porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu começo a desvirtuar tudo. Tem pessoas que falam assim, depois eu me converto, pode deixar, depois Deus perdoa. Irmão, você não sabe se esse pecado que você tem cometido te levará para as trevas, literalmente. Continua dizendo o verso 5. Alguém poderia dizer, mas nosso pecado não cumpre o bom propósito, ajudando outros a verem como Deus é justo, não é uma injustiça, portanto Deus os castigar? Estou seguindo o ponto de vista humano. Claro que não, se fosse assim como Deus poderia julgar o mundo. Alguém poderia argumentar ainda, mas por que Deus me condena como pecador se minha mentira ressalta a sua verdade? Ele traz mais glória, e alguns até nos difamam afirmando o que dizemos. Quanto mais pecarmos, melhor. Quem diz essas coisas merece condenação. Observe que às vezes eu gosto de repetir as mesmas coisas para que vocês consigam ler e ter uma linha de raciocínio. Observe que o método de ensino sempre foi por intermédio de repetição de palavras. Tudo que você aprende é por repetição de palavras, tanto que você decora mais fácil letras do que as Sagradas Escrituras. Nós deveríamos ler as Sagradas Escrituras de maneira habitual. Vocês têm que ler, vocês devem ler a Sagrada Escritura todos os dias. Quem faz isso todos os dias? Aqui já está os... Mas todos os dias nós deveríamos fazer. Por quê? Você se alimenta todos os dias, esse daqui é o nosso alimento. Continuando, o último verso, do qual ficará muito bem claro agora. Pois bem, devemos concluir que nós, judeus, somos melhores do que os outros? Não, de maneira nenhuma, pois já mostramos que todos, judeus e gentios, estão sob o poder do... Até aqui. Você vê que, você lendo todo o resto do contexto, fica muito claro um verso. O verso automaticamente já traz esse pecado que nos aprisiona, que sejamos libertos, em nome de Cristo Jesus, de todos os pecados que nos aprisionam, e nós cremos que somente Ele pode nos libertar. Convido vocês a fecharem seus olhos para que possamos orar ao Senhor. Senhor, que por intermédio da sua doce palavra, haja libertação, haja regeneração, haja transformação, haja santificação. E nós cremos que Teu Santo Espírito habitando em nós, de fato seremos transformados. Nós cremos que Tu escolheste nos salvar. Efetue a Sua obra em nós, para a honra e glória do Seu próprio nome. Que Teu nome seja exaltado e glorificado por intermédio de nossas vidas, Pai. É assim que eu oro e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Convido vocês a cantarem o nosso último louvor. Que o nome do Senhor seja engrandecido. Se quiserem, podem se